O Flamengo venceu por 5-0 o Maricá e conquistou o título simbólico da Taça Guanabara. Embora reconheça que seja motivo para celebração, todos os rubro-negros aí felizes, mais um título conquistado, 3 títulos e apenas uma derrota do treinador Felipe Luiz, não é sobre a Taça Guanabara que eu vou falar exatamente, mas sobre a possibilidade que o Flamengo tem de fazer história, esse Flamengo do Felipe Luiz, e que tem condições para isso. É sobre isso que trata esse vídeo, é sobre isso que eu vou falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o trabalho do canal e quer ajudar, se inscreva. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é você deixar o seu like, o famoso joinha. Através do seu like, o famoso joinha, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Claro, se você viu alguma coisa aqui, se você gostou ou não gostou, comente através dos seus comentários. A gente pode evoluir, melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Fale aqui se o áudio está ok, dê um feedback sobre o áudio. E mais um ponto, aqui na descrição desse vídeo eu deixei o link para você se tornar membro do canal. E lá vai ter uma série de benefícios exclusivos para quem é membro. Então aproveite, se torne membro do canal, venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte, venha fazer parte dessa jornada. Agora, voltando ao tema do vídeo, o Flamengo venceu por 5-0 o Maricá, foi campeão da Taça Guanabara. Quem me acompanha sabe que eu dou pouco valor ou nenhum valor para todos os estaduais do Brasil. Eu sempre digo que no máximo vale de pré-temporada. Poxa, Diogo, então por que você aí está dizendo que com a vitória sobre o Maricá, ou essa sequência de vitórias, o Flamengo pode fazer história? Bom, obviamente que eu não estou me referindo a fazer história por ganhar o Campeonato Carioca ou por ganhar a Taça Guanabara, nada disso. Mas a maneira que o Flamengo está jogando e a maneira como alguns fatores estão combinando leva a crer que essa pode ser uma temporada histórica para o Flamengo. E a gente tem que considerar outros fatores também, que é o calendário do Flamengo esse ano, o calendário de competições, que é um calendário muito especial. O Flamengo vai participar do Super Mundial. Então, vamos por partes. Primeiro, eu entendo que várias vezes muitos times vão bem, ganham os campeonatos estaduais, quando a gente vai ver no Brasileirão, eles não conseguem confirmar essas expectativas. Muito pelo contrário, vão mal até. Mas o caso específico do Flamengo, eu não estou me atendo apenas ao estadual, mas uma combinação de fatores que eu vou explicar agora. Primeiro, o Felipe Luiz, ele mesmo reconhece que está com um grande elenco em mãos. Ele já disse isso em várias entrevistas, desde o ano passado. E de fato, o elenco do Flamengo é considerado, por boa parte dos analistas, dos treinadores, da comunidade do futebol, como disparado o melhor elenco do Brasil, em termos de quantidade, qualidade e diversidade tática. O Felipe Luiz tem em mãos ali jogadores que ele pode mudar a maneira de jogar do time assim, ó, no estalar de dedos ou em uma ou duas substituições. O futebol mudou muito hoje. Você praticamente muda metade do time durante um jogo. E isso, com a exigência física que o futebol cada vez mais requer, faz uma diferença significativa. Então, quando você tem diversidade, quantidade e qualidade, você tem ali um arsenal de opções para você mudar o jogo, confundir seu adversário e fazer um ataque muito avassalador, como inclusive o Felipe Luiz vem fazendo. Soma-se a isso a capacidade do treinador, que é um treinador que é um estudioso do futebol, é um treinador que tem uma formação futebolística na Europa, é um jogador que saiu do Figueirense, foi direto para o Real Madrid B, no tempo que o Vanderlei Luxemburgo exatamente era treinador daquele
Real Madrid Galáctico do Ronaldo, né? Ele foi para lá, para o Real Madrid B. Depois saiu, e aí saiu percorrendo, se eu não me engano, La Corunha, Chelsea, até chegar ao Atlético de Madrid e fazer ali uma carreira de muito sucesso no futebol europeu, em grandes clubes, com grandes treinadores, que certamente formaram essa personalidade de técnico que ele tem hoje. Obviamente, depois disso, ele procurou se aperfeiçoar, fez vários treinamentos, cursos ainda na Europa, quando ainda era jogador. Sempre teve uma visão muito tática, muito dinâmica do jogo. E quando chegou no Flamengo, teve também a experiência naquele que ele disse que é um das suas maiores referências, ou ele diz até que é a maior referência que ele tem, que é o Jorge Jesus. E tudo isso vai formando a personalidade, o caráter dele como treinador, mudando os fundamentos técnicos, teóricos, práticos que ele carrega até hoje. Obviamente, foi se especializando, aprofundando, fez os cursos que tinha que fazer, começou ali na carreira no futebol de base do Flamengo, percorrendo todo um caminho, todo um planejamento até onde ele chegou, até onde ele está. Ou seja, é um treinador que tem uma formação, embora novo ainda como treinador, muito sólida, mas que ao mesmo tempo é um cara muito ambicioso, procura o conhecimento a todo custo e aplica sem medo de errar tudo aquilo que ele entende como correto e que vai fazer bem para o time, que vai dar resultado para o time. O fruto disso é um treinador extremamente promissor, combinado com um elenco muito qualificado. Então, é aquela química, é aquela soma dos fatores que dá sempre um grande resultado. Então, o Flamengo, nesse sentido, se você compara com os rivais internos aqui, é um time, na minha opinião, não pelo que está fazendo, pelo que vem fazendo, mas é um time que está num um ou dois patamares acima dos seus rivais aqui, em termos de elenco, em termos de treinador. O Abel Ferreira, que é um treinador aí que tem de muito sucesso no Palmeiras, está aí, acho que vai para o quarto ano, ou quinto, não me engano, ou quarto ano ou quinto. Ele é um treinador que é muito vencedor, mas que a maneira como o Palmeiras joga, nem pelos seus torcedores, ela é muito referendada. O Felipe Luiz já não. Ele tem um DNA, ele tem um conceito de jogo e ele sempre explica e exalta isso, muito alinhado com o que o torcedor rubro-negro busca, procura, com o que o torcedor rubro-negro quer. E não à toa que ele virou uma unanimidade na comunidade rubro-negra, nos torcedores, né? Por quê? Porque ele joga da maneira que o torcedor gosta de ver. Aquele Flamengo avassalador, aquele Flamengo do perde e pressiona, ou como ele mesmo fala, só do pressiona, mas não perde, porque ele não quer que o Flamengo perca a bola. A gente tem visto aí, embora adversários fracos, porque estamos falando de campeonato estadual, a gente tem visto o Flamengo ser extremamente avassalador. Mas o meu ponto não é que o Flamengo tem ganho de 5-0 ou tem ganho de forma avassaladora que respalda o meu entendimento e pensamento que o Flamengo vai fazer história, mas sim a maneira como o Flamengo vem se comportando, a diversidade tática que o Felipe Luiz vem aplicando no Flamengo. Ontem, por exemplo, contra o Maricá, ele praticamente deixou um zagueiro, todo o restante estava jogando no campo do adversário. Ele praticamente fez um 2-2-4, sendo que em alguns momentos ele fez o 2-2-4, não, desculpa. Ele fez o 2-4-4, sendo que em alguns momentos ele fez o 1-5-4 e em outros momentos o 1-4-5. Praticamente com 9, em alguns momentos 10 jogadores no campo do adversário. Porque o Maricá, ele não atacava, ele só se defendia. Mas o que eu quero dizer com isso não é dar nenhuma aula tática, até porque não é muito meu expertise, embora eu goste de olhar e observar. Mas é que o Felipe Luiz, ele sempre vai ter uma alternativa tática para aquilo que o jogo apresenta para ele. Porque vão ter adversários que vão querer jogar, vão ter adversários que vão simplesmente enfiar os 11 jogadores na linha de trás, e ele vai ter que ter essas alternativas. E o importante para o Flamengo, e é isso que eu tenho observado, que ele sempre encontra alternativas. Ele consegue utilizar o melhor do elenco, o potencial desse elenco. Ele sempre consegue encontrar alternativas para o que o jogo apresenta. Ou seja,
essa questão de quantidade, qualidade e diversidade é o que ele mais consegue fazer de melhor, né? Agora, um ponto que me chama para fazer história é assim. Primeiro, em relação aos seus competidores internos, e eu digo aí Libertadores e Campeonato Brasileiro, ele realmente está, o Flamengo, no conjunto técnico, elenco, simbiose entre esses. Em relação aos seus rivais, eu digo aí os rivais aqui do Brasil e também da América do Sul, ele está 1, 2 ou 3 patamares acima. Eu acho que em relação ao Palmeiras, pelo longevo trabalho que o Palmeiras vem fazendo, o Flamengo está 1 escalão acima do Palmeiras. Em relação aos outros, eu acho que 2. O Palmeiras é um time ainda sem muitos recursos técnicos, sem muita substituição, com um elenco muito curto. Tem ali no seu treinador, embora eu não aprecie a maneira que jogue, inclusive alguns torcedores palmeirenses também não, mas é um time competitivo, a gente tem que admitir. Mas perdendo jogadores, não está repondo, e é um elenco curto e não é um elenco de qualidade tão farta assim, né? Diversidade sim, tipos de jogadores, mas não de qualidade tão farta. E isso, em momentos decisivos, como a gente viu ano passado de Flamengo e Palmeiras, faz a diferença. Um outro ponto que me chama a atenção, e aí sim eu acho que esse é o ponto de maior destaque, é que o Flamengo ele vem formando um time fisicamente muito competitivo, um time de muita intensidade. E a gente sabe que essas são as palavras-chave no futebol hoje. Quando você consegue unir intensidade, a dedicação tática, a parte física e a parte técnica, você tem aí um time muito competitivo a nível mundial, inclusive, tá? Vamos lembrar, para quem gosta de só referendar a Europa, que o futebol brasileiro já está sendo avaliado pelas grandes consultorias, empresas especializadas em avaliação desse tipo de mercado, como a 6ª liga mais valiosa do planeta. E olha que o futebol brasileiro ainda nem se organizou. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando o futebol brasileiro ele é avaliado como a 6ª maior liga do planeta, atrás da Premier, da Liga Italiana, da Liga Alemã, da Francesa e da Espanhola, significa que o nível de competitividade no futebol brasileiro também já deu aí vários passos em direção ao progresso, que não existe mais aquela defasagem como existia há alguns anos atrás entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Eu vou lembrar basicamente de 2 finais de mundiais que os times europeus ganharam, mas que houve um jogo equilibrado e muito duro para esses europeus, que foi Flamengo e Liverpool em 2019 e Palmeiras e Chelsea em 2021. Esse Palmeiras e Chelsea, o Palmeiras perdeu na prorrogação e o Flamengo e Liverpool também perdeu na prorrogação. Jogos muito parelhos, embora o jogo do Flamengo foi mais tu a tu, jogou mais ali enfrentando, tentando disputar a posse de bola com o Liverpool. Inclusive o Flamengo, se você pegar as estatísticas, teve mais posse de bola que o Liverpool durante todo o jogo. Então aquela diferença não acontece mais. E tem um outro ponto, esses 2 jogos que eu citei, os times europeus estavam no ápice da forma física, porque eles vinham no meio da temporada, e os times brasileiros estavam já no declínio da sua forma física, porque já vinham no final da temporada, ganhavam a Libertadores e já iam disputar o Mundial, ali na parte mesmo quase que se esgotando na questão física. E os times europeus vinham ali no meio de temporada, ou seja, no ápice da forma física. E como eu disse antes, isso faz toda a diferença. E é o ponto que eu trago agora, o Super Mundial. E é esse o ponto que eu digo que pode fazer história. Eu sei que alguns vão dizer aqui que estou viajando, que não tem nada a ver, mas é bom a gente conseguir antever e falar justamente antes de acontecer. Nesse Super Mundial, as coisas se invertem na questão física. Porque, como eu disse há pouco, no Flamengo e Liverpool e Palmeiras e Chelsea, era uma situação onde os clubes europeus estavam no ápice da sua forma física e os clubes brasileiros no declínio da parte física. E como eu disse, isso tem uma influência muito grande no jogo hoje. Hoje o jogo ele é muito ditado pela parte física, parte da intensidade. E a questão tática ela é muito bem executada em acordo
com a disponibilidade física do jogador. E agora no Super Mundial as coisas se invertem, porque ao invés do clube brasileiro estar no declínio da forma física no final da temporada, ele vai estar no meio da temporada, ou melhor dizendo, no ápice da sua forma física. Já os clubes europeus vai ser justamente o inverso. A temporada dos clubes europeus termina no final de abril, início de maio. O Super Mundial é em junho, um mês depois, com exceção da Champions, né? Que o finalista da Champions vai até dia 15 de maio, mais ou menos. Ou seja, o Mundial vai começar um mês depois do término da temporada dos clubes europeus. E os clubes europeus não estão querendo dar muita importância para o Super Mundial, pelo que estão dizendo. O fato é que eles vão estar no final de temporada. O futebol, o Super Mundial, acontece um mês depois. Então, eles vão estar em declínio físico, se eles quiserem estender, ou vão estar em início de temporada, se eles quiserem dar uma folga e reiniciar com seus jogadores um mês depois. E a gente vê no futebol hoje, mesmo quando os times grandes do Brasil começam os estaduais no início de temporada, pegando os times pequenos do estadual, o quanto esses times pequenos conseguem colocar muita dificuldade nos times grandes, né? Quando o Flamengo inicia a temporada, mesmo com o seu conjunto todo estrelado, pega aí um time pequeno, o quanto ele tem dificuldade, justamente porque a parte física, esses times pequenos dos estaduais já estão ali desde setembro se preparando, eles estão no seu ápice físico. A gente vê como eles conseguem igualar o jogo. E isso é exatamente o que deve acontecer no Super Mundial, com uma diferença, que eles vão pegar, certamente, os melhores times brasileiros, ou pelo menos o melhor. Eu acredito que Palmeiras e Flamengo vão chegar muito forte nessa competição. E o Felipe Luiz, se você reparar, ele está preparando muito o time em função desse Super Mundial. A dosagem que ele vem fazendo, a minutagem que ele vem controlando dos seus principais jogadores, do elenco como um todo, certamente está priorizando que esse time chegue nas melhores condições possíveis no Super Mundial. E aí, além da qualidade técnica, que hoje o Flamengo, para mim, ele já consegue não estar no mesmo nível de grandes times, grandes clubes da Europa, mas já está no nível muito mais próximo, tá bom? Eu não vejo tanta diferença assim, mas ele vai conseguir ainda dar um salto maior, porque ele vai estar fisicamente muito melhor, muito mais preparado do que os clubes europeus, do que os clubes que vão estar iniciando essa temporada, justamente no Mundial, ou vão estar estendendo uma temporada já desgastante. Vai lembrar que os clubes da Europa já estão reclamando muito a questão do calendário, quando eles fazem 55 jogos, né? O clube brasileiro faz 80 e não reclama. E já estão começando a reclamar. Então eles vão vir de um final de temporada extenso ou de um início de temporada. De qualquer maneira, eles vão estar muito distante da forma física desse Flamengo, que está azeitando as engrenagens da máquina. Ou seja, é um Flamengo que vai chegar com um elenco muito forte, um elenco com uma forma de jogar já muito bem assimilada pelos jogadores, porque já está fazendo isso com o Felipe Luiz desde o ano passado, quando conquistou a Copa do Brasil. Um elenco muito físico, muito tático, ou seja, com todas aquelas valências que eu citei aqui, que são importantes para deixar um time extremamente competitivo a nível global. E aí eu acho que esse Super Mundial ele pode deixar muitas coisas boas para o futebol sul-americano e o futebol brasileiro em especial. Mostrar que não existe esse desnível todo. E no caso do Flamengo, por que não? Eu acredito que o Flamengo ele possa surpreender e ter chance de conquistar esse Mundial. De novo, por todos esses fatores que eu citei. Podem e vão dizer aqui, pô, o cara tá viajando, não tem nada a ver isso com isso. Mas, sabe, eu venho de um tempo em que os clubes brasileiros, eles eram muito soberanos em relação aos clubes europeus. E de verdade, jogador por jogador, principalmente considerando que o Pedro vai estar de volta, e para mim, ele é o melhor 9 brasileiro jogando no mundo. Você tem ali no time do Flamengo jogadores de seleção uruguaia, que é extremamente competitiva a nível internacional,
e jogadores de seleção brasileira. Pedro, Gerson, Wesley, que certamente vai ser titular da lateral direita, o Gerson, que já é titular do Brasil no meio de campo, o Pedro, que certamente vai ser o 9 titular, só para citar 3, fora o potencial de outros, como o Léo Ortiz, né, o Danilo, que é jogador de seleção brasileira. Então, o Flamengo ele tem um time muito competitivo a nível internacional, se você for comparar o elenco do Flamengo. E considerando a vantagem que ele vai ter na parte física, na parte da intensidade, eu acho que ele chega em condições equiparáveis aos clubes europeus e até com uma certa vantagem pela questão física que eu estou mencionando. Dei o exemplo aqui dos times dos estaduais, dos clubes pequenos, quando pegam os grandes, nesse início de temporada, o quanto eles conseguem tornar o jogo duro, para mostrar como a parte física ela é extremamente importante, preponderante. Enfim, por esses motivos que eu estou citando aqui, eu acredito realmente que o Flamengo possa fazer toda a diferença nessa questão do Super Mundial. E aí, brasileiro para mim vai ser uma consequência, Libertadores também. Mas pode ser a história sendo feita. E é muito bom você antever quando essa história está começando a ser escrita. Falar depois que aconteceu, aí é muito fácil. Quero saber a sua opinião a respeito, se você concorda ou não. Deixa aqui seus comentários. Claro, se inscreva no canal para que você ajude o canal. Deixe o like, vá lá no link na descrição desse vídeo e participe, seja membro do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.